nosso Pó de Café com Direito. Hoje o tema é urgente e necessário, o ECA Digital. Vamos falar sobre a nova lei que atualiza o Estatuto da Criança e do Adolescente para o mundo da internet. Essa lei ela cria regras e responsabilidades para as plataformas digitais, para as famílias e para o poder público, com o objetivo de proteger crianças e adolescentes dos riscos no ambiente online. E para conversar sobre tudo isso, recebemos hoje com muita alegria a doutora Daniele Medeiros, professora universitária, advogada, coordenadora do Núcleo da Criança e do Adolescente no escritório Moura e Galindo. Doutora Daniele, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço a participação, o convite, esse podcast que tem se afirmando cada vez mais como um espaço importante de debate, de temáticas para uma sociedade sedenta de informações precisas e reais. Doutora Daniele, o ECA Digital acaba de ser sancionado. Para começarmos, o que exatamente representa essa nova lei e qual é a sua principal inovação dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente? Bem, muito importante essa pergunta, porque eu preciso contextualizar como é que surge esse debate do ECA Digital. Inicialmente, eu preciso falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, que representou uma conquista muito grande, porque antes nós vivíamos sobre a égide dos chamados Códigos de Menores. Então, o primeiro código de 1927, depois o de 1979. Só que o trato com crianças e adolescentes era uma visão totalmente diferente, porque a vigência, até então, era da chamada doutrina da situação irregular. Ou seja, observava crianças e adolescentes não como sujeitos de direitos, mas como objetos de intervenção do Estado. Classificava, inclusive, adolescentes e crianças que estavam na chamada situação irregular. E o que seria uma criança e adolescente em situação irregular? Por vezes, era aquela criança que estava desassistida, que seus pais não tinham, inclusive, condições de manter aquelas crianças. Então, era uma mistura de intervenções sem dar o cuidado necessário. E aí o Estado ia e agia em face daquela família, retirava aquela criança do convívio dos pais, porque estava na dita situação irregular, e fazia o quê? Institucionalizava. Colocava aquelas crianças nas instituições de correção, nas chamadas casas de correção. Então, essas crianças eram destituídas dos seus pais, das suas mães. Não havia um cuidado com a criança enquanto sujeito de direitos. Que a situação irregular, olhada por esse âmbito, não justificaria a sua retirada da família, mas sim um comprometimento da sociedade com pautas sociais, incluir aquelas crianças em políticas públicas, fortalecer aquela família. Então, esses códigos tratavam crianças e adolescentes nessa mesma perspectiva. Inclusive, as crianças e adolescentes que infringiam as leis estavam na mesma perspectiva dessas crianças que eram vulnerabilizadas. E aí, nós tivemos a nossa Constituição Democrática de 88, importantíssima nessa pauta de afirmação de direitos. Então, ficaria incompatível manter essa perspectiva dos códigos de menores diante de uma Carta Democrática, que foi a Constituição de 88. E, inclusive, a aprovação do artigo 227, que contou com a participação de crianças do movimento de meninos e meninas de rua. Nós temos os vídeos históricos desse momento no YouTube. Crianças que estavam lá no Congresso Nacional, abaixo-assinados, com várias crianças protagonizando e dizendo para o Estado brasileiro: nós somos sujeitos de direitos, nós precisamos ser vistas pelo Estado nessa perspectiva. Então, esse é o contexto de mudança. Aí chega o ECA, também influenciado pelos movimentos internacionais. Nós já tínhamos a Declaração dos Direitos da Criança, de 1959. Então, já tinha toda uma pressão internacional
para que as crianças e adolescentes fossem observadas como sujeitos de direitos. Então, o ECA chega, proporciona essas mudanças, fala que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. E as intervenções aplicadas devem ser guiadas por princípios. E aí entram o princípio da proteção integral, o princípio do melhor interesse da criança, da prioridade absoluta. Então, muda completamente a forma de se ver e se enxergar criança e adolescente. Só que o ECA foi baseado num contexto histórico de 1990. Uma época que nós não tínhamos o quê? Internet, o acesso digital, ninguém limitado, né? Não se cogitava. Então, o contexto do ECA foi um contexto de uma proteção importante na reafirmação de direitos, direito à vida, direito ao lazer, direito de brincar, dignidade, respeito, liberdade de opinião, um rol de direitos fundamentais. No entanto, nós não tínhamos o contexto das relações de internet, das relações de redes sociais. Então, por isso que foi necessário o ECA Digital vir para reafirmar essa proteção, alargar essa proteção de um contexto que não tinha previsibilidade em 1990. E o projeto de lei ganhou força após denúncias de exploração sexual de menores por influenciadores. Na opinião da senhora, o que fez o Congresso finalmente aprovar essa lei agora? Bem, é importante pontuar que esse projeto já estava em trâmite desde 2022. Só que estava ali, né, não estava tão rápido esse trâmite, mas estava tramitando. Em 2024, o Senado já tinha passado pelo Senado e o Senado já tinha dado ali o seu aval em relação ao processo. Mas o que acontece é que a influência do FELCA, nas fortes denúncias, naquele vídeo que viralizou o Brasil inteiro e expôs a situação de risco iminente que crianças e adolescentes estavam passando no ambiente digital. Então, tivemos uma aceleração por conta justamente dessa propagação midiática. Olha aí, a influência do digital, inclusive no aceleramento deste processo. E aí tivemos a aprovação da Lei 15.211, o chamado ECA Digital. Lembrando que nós já tínhamos leis que tratavam da internet, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, que é uma lei de 2014. Depois tivemos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, de 2018, mas não tínhamos as especificidades de crianças e adolescentes, e que foram ali expostas pelo influenciador FELCA, de uma forma que houve uma comoção nacional. E, claro, diante de uma comoção nacional, os poderes públicos, aqueles que estão à frente das representações do Estado, no sentido de legislar, se sentem coagidos, de certa forma, a agir. E foi isso que acabou com a promulgação do projeto de lei. Ainda há quem diga que as crianças estão sendo adultizadas pela internet. Na opinião da senhora, que fatores mais contribuem para essa perda de limites e como o ECA Digital tenta corrigir isso? Esse fenômeno da adultização, e para quem não entende o contexto da adultização, significa simplesmente impor padrões de comportamentos, de ações que não são adequados à criança e adolescente, que são adequados ao público adulto. É o impor, abreviar a infância. É fazer com que a criança e o adolescente vivenciem coisas que não são pertinentes à idade deles. E aí esse fenômeno da adultização, que agora claramente as pessoas tiveram maior acesso, ele impacta fortemente na formação das crianças. Nós temos vários artigos científicos que enfatizam
essa problemática de adiantar as fases. As crianças precisam vivenciar, e os adolescentes, as coisas referentes à sua própria fase. E isso vai fazer com que eles se constituam enquanto futuros adultos. Coisa de adulto vai ser vivenciada no momento propício, que requer uma maior conscientização, que requer um cuidado. E o ambiente digital, nós sabemos dos riscos. E a adultização, como a gente observou nas denúncias do FELCA, esse fenômeno aí do Ítalo Santos, em que crianças eram sexualizadas, erotizadas e sendo monetizados aquele conteúdo, escancarou para o Brasil os efeitos nocivos dessas práticas. Então, é necessário que toda essa regulação ocorra para mitigar esses danos. E é isso que o ECA Digital vai trazer. Vai inovar no sentido de que essas plataformas, quando a vítima notificar a plataforma sobre esses conteúdos de adultização, de exploração, de bullying, de incentivo a práticas discriminatórias, incentivo a suicídio, essas plataformas imediatamente terão que retirar o conteúdo e notificar as autoridades competentes, independentemente de determinação judicial. Então, isso traz uma resposta mais rápida, porque não vai ser necessário pleitear no judiciário. Vai ser uma obrigação da plataforma fazer a retirada imediata desse conteúdo. Informação bastante necessária. Sim. O Brasil já contava com órgãos como o Ministério Público e a ANPD. Com o ECA Digital, fala-se na criação de uma nova autoridade de fiscalização. Qual deverá ser o papel dessa autoridade? Isso, nós já temos um decreto, e esse decreto ele regulariza e regulamenta a lei que foi criada. E neste decreto nós já temos a designação de quem será essa autoridade que estará com as atribuições de aplicação de sanções, de monitoramento, inclusive de atendimento das ordens relacionadas ali a bloqueio e etc., vai ser a Agência Nacional de Proteção de Dados. Certo. Então, o decreto já diz que caberá a ela cuidar da proteção digital de crianças e adolescentes. É claro que a agência vai virar, na realidade, uma agência reguladora. Então, ela vai precisar se reestruturar no seu quadro de pessoal, na execução de suas tarefas. Como é uma lei nova, tem esse prazo aí para que a própria agência ela possa conseguir dar conta dessas funções. Então, ela será a autoridade máxima nos termos de proteção de crianças e adolescentes aqui no país. Certo. Uma das grandes novidades é que menores de 16 anos, como a senhora já bem citou, só poderão ter perfis nas redes sociais com autorização expressa dos responsáveis. Como isso poderá funcionar na prática? Haverá um sistema confiável de verificação de idade? Pronto, um ponto importante do ECA é que ele vedou a autodeclaração. Então, não pode mais simplesmente dizer que eu tenho 18 anos tendo 14, que é o que acontece na maioria das plataformas. Por isso que é tão fragilizado. Então, como essas questões serão efetivadas ainda é uma pauta para muita discussão, porque essas empresas, inclusive, vão participar de audiências públicas para dizer como serão esses mecanismos de controle, porque nós estamos falando de dados sensíveis. Sim. Então, como vai ser essa verificação? Vai ser por reconhecimento facial? E aí? E esses dados sensíveis de crianças e adolescentes? Quem é que vai se responsabilizar? E se houver um vazamento desses dados? Então, são questões que as próprias plataformas precisam debater com o poder público como vai ser
essa questão da verificação de idade. Mas tem que ser mecanismos altamente confiáveis e vedada aí a autodeclaração. A lei determina que produtos e serviços digitais devem adotar medidas de proteção desde a sua concepção. Como as empresas podem aplicar isso na prática? Já estamos preparados para esse nível de responsabilidade técnica? Realmente isso é uma grande questão. Inclusive as chamadas startups, que são empresas menores que operam com conteúdo digital. O ECA Digital traz uma série aí de recomendações e determinações para que essas empresas se adequem. Então, quando a gente fala de uma Big Tech, a gente consegue verificar que tem mais uma possibilidade dela conseguir se adaptar a essas regulamentações. Mas as empresas pequenas, as startups, realmente vão ter aí um trabalho longo e que vai precisar realmente de diálogo, porque é uma lei nova que impõe essa responsabilidade. E realmente, inclusive, para essas plataformas, vem tratando muito do controle parental. Então, essas plataformas têm que disponibilizar de forma acessível todos os níveis de controle e segurança para o monitoramento ali do produto ou do serviço por parte do responsável. Como você trouxe ali a questão do perfilamento, que está altamente proibido no ECA Digital. E o que é o perfilamento? É utilizar aquele perfil de crianças e adolescentes para direcionar, por exemplo, anúncios, publicidades, para começar a fazer com que aquela criança e adolescente acesse outros conteúdos direcionados, que é o que normalmente ocorre. Então, o perfilamento não será possível. É um debate amplo para ver como, de fato, essa proteção será efetivada, resguardando principalmente a privacidade de dados e a segurança destas informações. Outra medida importante é a proibição das chamadas caixas de recompensa em jogos. Que impacto essa proibição pode causar na indústria dos games, principalmente entre as grandes empresas internacionais? Justamente, nós temos inúmeras empresas ganhando e faturando altas muito, cifras, né, através das caixas de recompensa. Inclusive, coisas que os adolescentes jovens estão ali jogando, não sabem qual a funcionalidade daquilo, mas acaba sendo envolvido numa teia de consumo. Até abusivo, né? Abusivo. E quem acaba pagando, em regra, essa conta são os pais. Porque muitas dessas questões, caixa de recompensa, já havia uma autorização de pagamento direto ali no cartão do pai, sem consultar se aquela compra poderia realmente ser efetivada. Isso o ECA vem proibir essa questão. Tudo tem que ser mediante autorização dos pais, né, dos responsáveis. E aí, com certeza, isso vai impactar fortemente na lucratividade dessas empresas, visto que agora vai ter o quê? Um controle maior em relação a comprar aquilo. Outra coisa que o ECA fala é também dizer a funcionalidade daquilo. Se você quer comprar isso daqui, isso vai ser útil no joguinho para isso e para aquilo. E antes eles disponibilizavam diversas coisas que as crianças, adolescentes iam comprando, sem inclusive saber a funcionalidade para aquilo dentro do jogo. Só na ideia de comprar e gerar aquele falso benefício. Sim. O projeto também exige que as plataformas removam conteúdos abusivos, violentos ou discriminatórios envolvendo crianças e adolescentes. A senhora acredita que as empresas realmente terão estrutura para poder cumprir essa exigência em larga escala? Na realidade, elas estão, a partir de agora, obrigadas a cumprir essas recomendações, na realidade, essas determinações. Se não cumprir, elas podem, inclusive, receber ali diversas penalidades. Desde a suspensão de serviços, aplicação de multas, e no quesito de multas, o ECA Digital vem trazer ali 10% do faturamento até 50 milhões
na aplicação de multas. Bem firme, Bem né? firme. Ou faz, ou deixa, paga. inclusive, de operar. Então, querendo ou não, elas vão ter que se organizar nesse sentido de cumprir as determinações. Senão, podem até não operar mais. Quando conteúdos que configurem crimes, como exploração sexual ou violência, forem identificados, as plataformas deverão agir de forma imediata e notificar as autoridades competentes. Como deve funcionar essa cooperação prática entre as plataformas e o Estado? É justamente nessa recomendação, nessa determinação que a própria lei traz, da comunicação imediata às autoridades competentes. Então, identifiquei ali um conteúdo, recebi a notificação via usuário daquele conteúdo, a plataforma vai ter que imediatamente fazer a retirada desse conteúdo e notificar a autoridade competente. Essa, provavelmente, nós vamos ver como é que isso vai ser operacionalizado, se vai ter provavelmente uma cooperação no próprio ambiente digital, para que a própria plataforma já faça essa notificação. E essa notificação, não sabemos ainda como vai ser operacionalizada, mas que haverá essa cooperação entre eles nesse sentido, para que haja a imediata reparação. Doutora, em casa, muitos pais enfrentam dificuldades para acompanhar o que os filhos fazem online. Que orientação a senhora daria para que as famílias acompanhem a vida digital dos filhos sem completamente invadir a privacidade deles? Essa é uma pergunta bem interessante. E o ECA de 1990, ele já vai trazer essa incumbência dos pais no cuidado. E o ECA digital vai reafirmar mais ainda. Vai falar do chamado cuidado ativo e contínuo. Ou seja, o ECA digital ele está falando para as plataformas que deixem acessível controles parentais, porque muitas das vezes os filhos sabem mais mexer na tecnologia do que os pais. A geração que já nasceu nessa época. Já nasceu nessa época. Então, às vezes, os pais se afastam do ambiente digital porque não sabem como operacionalizar, não entendem. E o ECA Digital vai trazer isso, vai dizer, deixem as coisas fáceis, em linguagem acessível, com informações precisas, para que esses pais possam fazer esse controle. E é um controle de cuidado contínuo. Então, os pais devem e têm o dever, inclusive o Código Civil fala claramente desse dever dos pais, que os pais são responsáveis por esse dever de cuidado dos filhos. E aí, eu já vi várias entrevistas, as pessoas, inclusive, comparando assim. Você não quer que seu filho ande na rua sozinho ou converse com uma pessoa estranha, altas horas da noite. No entanto, no ambiente digital está seu filho no quarto, justamente, à meia-noite, acessando ali um jogo, conversando normalmente com pessoas que não são crianças, que esse é o grande cuidado. Há uma rede muito grande de pedofilia por trás desses perfis, que o pedófilo entra lá para conhecer, para saber dados da criança, daqui a pouco compartilha fotos, pede fotos, e daí vai a complicação total. Os pais precisam monitorar, precisam estar à frente dessa pauta. O ECA traz a chamada responsabilidade compartilhada. Então, é Estado, plataformas e as famílias devem estar comprometidas nesse processo. Da mesma forma que a gente não deixa o nosso filho sair, falar com estranhos na rua, no ambiente digital, deve ser mantido isso. Infelizmente, até muitos pais utilizam do celular, do tablet, colocam na mão da criança e dizem, não, porque ali ele fica tranquilo, ali ele fica mais calminho. Qual a opinião da senhora? Realmente, eu já li algumas pesquisas, inclusive eu estava lendo uma recentemente sobre a abreviação das infâncias.
justamente com base nisso. Hoje nós sabemos que a socialização tem ocorrido através da internet, a educação. Então, o contexto é esse. A criança hoje está se socializando através das redes, mas os pais deixaram uma lacuna nesse sentido, porque realmente interfere a criança. Ela fica ali só focada na tela. E aí o pai, a mãe, quem está cuidando, consegue fazer uma coisa a mais. Mas aí elas vão perdendo a oportunidade do contato, da reflexão. A essência de ser criança, A né? essência do brincar. Nós recentemente tivemos uma lei que reafirma o brincar como um direito, que já estava previsto no ECA. Mas aí vem dizer, a criança tem o direito de brincar. É absurdo, né? Você ter que ter uma lei para regulamentar a brincadeira. A brincadeira. Então, nós temos a lei da parentalidade positiva, que vem falar justamente isso, do direito de brincar, que é garantido, que os pais devem ofertar. E esse brincar, ele é muito importante para que você desenvolva a sua personalidade, no sentido de experimentar, experienciar. Um dado importante que eu li na pesquisa é que as crianças submetidas a essa socialização só em telas, elas acabam desenvolvendo entre si competições. Porque eu me inspiro no youtuber que eu vejo lá, na Vida Maravilhosa, nas gracinhas que faz na internet, que fatura muito. Que é a expectativa e o que realmente é a realidade, né? Justamente. E isso acaba sendo extremamente nocivo, porque elas não vivem a infância real, a infância de cair, de machucar ali o joelho, da frustração de construir um castelo de areia, daqui a pouco ele derrubar. Não, elas ficam com essa ideia de que tudo tem que ser assim, daquela forma, no padrão, perfeito demais. E aí vem um dado alarmante do índice de adoecimento mental entre crianças e adolescentes. Cada vez mais, as pesquisas demonstram que, principalmente os adolescentes, têm adoecido de forma mental, justamente por essas cobranças do consumismo, dos padrões de beleza, meninas hipersexualizadas nas redes, que já pensam em corpos, em maquiagem, em acesso a produtos que são de adultos. Então, tudo isso vai bagunçando a mente, a formação da criança, e o ECA Digital está pensando nisso. Em consonância com o estatuto que já é vigente de 1990, em garantir o direito a brincar, o direito à liberdade de expressão. A poder errar também, porque faz parte do processo, errar, não é? Justamente. E como errar, ele é construtivo. E a gente acabou se afastando dessa ideia de errar, desse perfeccionismo, que é um perfeccionismo irreal. Inatingível, né? Inatingível. Imaginem, os adultos hoje passam por isso, aí quando a gente vê os influenciadores falando muito, você está ali na CLT com a carga de 8 horas e eu aqui no digital monetizo não sei quantas cifras, dígitos. E nós adultos, às vezes, nos comparamos e começamos a entrar num processo de comparação e de adoecimento. Achar que a gente que está errado em algum momento, né? Isso. Imagina, as crianças que ainda não, que são seres em desenvolvimento, em peculiar condição de desenvolvimento, como o ECA bem coloca. Então, aí é bem complicado essa vertente. Além das obrigações das plataformas, o projeto também fala sobre a educação digital nas escolas. Como o poder público pode se articular com o sistema educacional para preparar crianças e adolescentes para uma navegação segura? Justamente, isso é importantíssimo, a chamada educação digital. Ela tem que fazer parte das grades das escolas. É necessário trabalhar com esses conteúdos, campanhas de conscientização, projetos que os próprios adolescentes possam criar, porque é o ambiente deles. Não tem como a gente excluir
já como você bem trouxe, eles nasceram nessa geração, na geração digital. Então, é necessária a educação. A educação é a porta para uma infância saudável. A partir do momento que eu compreendo os riscos, tem uma pesquisa que foi realizada, inclusive eu acredito que foi a Scheide Rudo que participou dessa pesquisa, que eles pararam para ouvir crianças e adolescentes sobre as questões digitais. E na faixa etária, até os 6, 7 anos, eles gostam muito de utilizar os celulares basicamente para assistir. Então, o foco é mais para assistir. Quando vai aumentando ali a faixa etária, eles já começam com redes sociais, com essa ideia mais de socialização. E a educação digital, ela deve ter uma perspectiva de cidadania. Sim. E nesse relato dessas pesquisas, em regra, esses aspectos dos conteúdos de cidadania, eles foram quase que esquecidos. Então, eles falavam muito da participação deles com práticas de tirar sarro da cara do outro. Uhum. Então, não se tinha ali, eles dizendo que estavam acessando para conteúdos de cidadania. Então, é importante mostrar também esse outro lado, que a educação digital, que o ambiente digital pode ser um ambiente de muito aprendizado, de muita coisa boa, e informar dos riscos, porque é fundamental. É fundamental a criança e o adolescente ter noção dos riscos. Saber que se alguém estiver conversando ali num joguinho online e começar com conversas inapropriadas, você bloquear, você chamar o pai, chamar a mãe. Isso é muito importante. Então, tem que ter todo um engajamento e a escola tem esse papel fundamental na difusão dessas práticas, deste conhecimento, para que essas crianças possam também se autoproteger no ambiente digital. Apesar do ECA digital vir trazer aí vários mecanismos de proteção, mas a criança e o adolescente também podem se autoproteger através da educação digital. Ótimo. O governo federal editou uma medida provisória, através de um ato do presidente Lula, que determina o prazo de 6 meses para a entrada em vigor da lei contra a adultização de crianças e adolescentes na internet. O que deve ser prioridade nesse período, diante da urgência e da necessidade da proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital? Realmente, a medida provisória, ela é de iniciativa do presidente, só que ela precisa ser ratificada pelo Congresso. Então, ela vai agora, no mês de novembro, ser apreciada pelo Senado. E aí a ideia foi o quê? A vigência estava para 12 meses. Só que as causas que envolvem criança e adolescente têm prioridade, têm que ser urgentes. Então, esperar um ano para que as plataformas possam se adequar às novas determinações da lei seria muito tempo. E a lei também traz aspectos que podem ser já auto-aplicáveis. Isso. Então, não necessariamente as empresas só depois de 6 meses é que vão... Não, elas já podem ir revendo várias questões e sendo auto-aplicáveis. No caso, a medida provisória provavelmente vai ser ratificada e vai agora ter esse prazo de vigência de 6 meses. Então, é o prazo final para que todas as plataformas que ofereçam serviços digitais se adequem nesse sentido. E eu entendo como fundamental essa vedação do perfilamento, a questão da conferência, como vai ser essa conferência da idade do usuário, do perfil. Então, isso é muito importante que seja executado a partir de agora, rapidamente. E várias dessas Big Techs já têm seus mecanismos de controle. Sim. Além das punições, que a senhora já mencionou, a senhora acredita que haverá mudança real de uma postura das Big Techs ou ainda é cedo para esperar uma transformação concreta e rápida? Na realidade, nós não temos muita opção para ofertar as Big Techs.
porque nós temos uma lei, se elas operacionalizam aqui no Brasil, inclusive o ECA vai ser claro ao dizer que elas precisam ter representações aqui para responder pelas infrações. Então, independentemente de onde ela operacionalize, mas estando aqui no país, tem que ter representação aqui para responder, mas que é necessário que elas cada vez mais possam rever os seus mecanismos de controle para se adequar. Não tem, assim, muita opção de dizer, não vou me adequar. Não, senão não operacionaliza aqui, senão vai ser impedida. Não tem meio termo, é para agora. É cumprir, cumprir, É né? cumprir. É o país que está salvaguardando os direitos das crianças e dos adolescentes de forma até tardia. E é importante a gente afirmar também que nós precisamos que o Congresso Nacional regulamente, no âmbito geral, as redes sociais. Muito necessário. Muito necessário. Nós não temos. Nós temos o Marco Civil da Internet 2014 e temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa regulação e regulamentação das redes sociais, ela precisa se materializar de um âmbito geral também. Então, já há projeto de lei nesse sentido, para ir reforçar cada vez mais a proteção. O ECA Digital saiu primeiro, mas é necessário também que haja essa regulamentação geral. Por outro lado, há quem diga que essa lei pode ser vista como uma barreira para a inovação tecnológica. Sempre tem gente criticando, né? Na visão da senhora, é possível equilibrar proteção e inovação digital? Com certeza, com certeza. O ECA Digital não vem dizer que colocar uma pedra no fenômeno das mídias sociais, impedir o acesso. Não é nada nesse sentido. É apenas o controle no sentido de conteúdos inapropriados e garantir a segurança de crianças e adolescentes. Então, diante do cenário que nós estamos, de uma hipervulnerabilidade no ambiente digital, inclusive para adultos, foi necessário se pensar nesse contexto de maior vulnerabilidade de crianças e adolescentes, mas levando em consideração que a tecnologia é uma realidade, que o acesso à informação é inclusive um direito constitucional, mas que esse acesso à informação precisa seguir parâmetros, precisa ter um controle. Então, o debate realmente que está posto é como controlar sem reprimir direitos, então, inclusive das próprias adolescentes, de expressar a sua liberdade, de ter acesso ali ao seu ambiente digital, sem o monitoramento. Mas, vamos ser bem sinceros, que diante de uma legislação que os considera pessoas em desenvolvimento, o seu acesso pleno ali à sua liberdade só vai se dar com o implemento da idade de 18 anos. E mesmo assim, essas plataformas, elas têm que respeitar os valores consolidados socialmente, os valores que estão previstos na Constituição Federal de não violação de direitos humanos, que é um valor fundamental de garantir a dignidade, inclusive para os adultos, no acesso dessas questões. Doutora Daniela, eu gostaria que nesse momento a senhora deixasse uma mensagem com relação a esse tema que conversamos hoje, uma mensagem para pais, para a sociedade como geral. Estamos diante de um novo desafio, que é o ambiente digital, e que incumbe a cada família o cuidado. O cuidado significa amor. Vamos interpretar cuidado como amor. Se você ama o seu filho, se você ama a sua criança, o seu adolescente, monitore. Esteja presente, acompanhando essa fase da vida que é tão importante, a infância, a adolescência, que já tem ali os seus dramas, os seus dilemas, mas que ela possa ser acompanhada, respeitada, claro que sim, não estamos falando em privação
de liberdade, de livre manifestação, mas apenas de acompanhamento, de cuidado, de pais que realmente estejam à frente desse dever, que é o dever do cuidado contínuo, da educação. Então, a minha mensagem é essa, é que acompanhem o dia a dia dos seus filhos, mesmo que estejam cansados, efetivem os mecanismos disponíveis de controle parental, mais mecanismos vão surgir aí, inclusive o ECA traz do controle do tempo de uso. Então, falar mais uma vez que pensem bem no tempo de uso de tela dos filhos de vocês. Tem tanta coisa boa para ser experimentada fora do ambiente digital. Verdade. E para que essas crianças que serão e adolescentes que serão futuros adultos possam vir com uma bagagem muito boa para contribuir para esse mundo, sem tantos danos. Então, vamos tentar mitigar cada vez mais os riscos nesse pacto da sociedade, da família, do poder público e das plataformas, para que a gente possa realmente resguardar a infância e a adolescência desses riscos. E queria também que a senhora mencionasse, antes de a gente encerrar, sobre o livro. A senhora é autora de um livro, estávamos conversando em off, e eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse seu livro. Que bom. Muito obrigada. Eu fiz o meu mestrado e aí eu fiz uma pesquisa. Eu fui lá para a FUNASE, que é a Fundação de Atendimento Socioeducativo, que atende meninas. E como eu já pesquiso na área de adolescentes em conflito com a lei, então eu fui para lá para saber sobre umas práticas humanistas, restaurativas que estavam ocorrendo lá, para entender esse contexto, se realmente havia uma mudança real, se aquelas práticas estavam colaborando para a vida daquelas meninas que estão encarceradas, querendo ou não, mesmo diante do ECA, que prevê não pena, mas medida socioeducativa. Então, esse acabou virando um livro, e o nome do livro é Entre Realidades e Controvérsias da Justiça Restaurativa na Medida Socioeducativa de Internação, um estudo no Centro Socioeducativo Santa Luzia, PE. É um livro bem interessante que vai abordar toda essa parte do Estatuto da Criança e do Adolescente, da responsabilização de adolescentes que praticam os chamados atos infracionais, e vai trazer toda uma contextualização, os dados estatísticos, quem são essas meninas que estão lá, quais são os seus sonhos, e uma contextualização também das chamadas práticas restaurativas, incentivadas aí pelo CNJ, pela resolução do CNJ 256. Então, é um livro bem interessante e que me dá orgulho, porque foi fruto de muito esforço no período da pandemia. Eu ia lá de máscara, álcool em gel, tudo fechado, e eu lá fazendo entrevistas. E agradecer também à FUNASE pela abertura do espaço. Foi através da FUNASE que eu pude realmente mergulhar ali na prática do dia a dia da Fundação. Para quem tiver interesse, como é que faz para adquirir o livro da senhora? Meu livro está na Amazon, tá certo? Então, tem vários portais que vendem livros. Então, o mais conhecido é a Amazon. Então, se você colocar lá Daniele Medeiros, vai aparecer. Então, tem a versão digital para Kindle e tem a versão impressa também através da editora Dialética. Excelente. Parabéns, professora, pela iniciativa. Iremos encerrar por hoje. Eu quero agradecer profundamente a presença da senhora aqui hoje. Foi muito esclarecedor, foi uma conversa profundamente agradável mesmo. Tiramos dúvidas, conversamos e conhecemos um pouco mais da opinião da senhora sobre um tema tão relevante, o ECA Digital. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar nesse espaço, um espaço de difusão de informação e de, acima de tudo, reafirmação em direitos humanos. Todos nós temos direito à informação, uma informação real, verdadeira. Então, você, através desse instrumento, tem impactado vidas e, com certeza, várias pessoas que estão nos ouvindo e nos acompanhando vão cada vez mais ter acesso a uma informação que pode impactar vidas. Quero aproveitar também, peço licença para, em nome da senhora, mandar um abraço muito grande para o querido professor, que foi meu professor, Jean Bezerra de Moura, que é lá, proprietário do Moura e Galindo, e dizer que eu tenho um carinho e uma admiração enorme por ele, pela pessoa e pelo profissional que ele é.
Quero deixar também um abraço especial para uma pessoa que hoje faz parte da equipe Muri Galindo e que agrega valor por onde passa, que é a professora Perpétua, e parabenizar também a senhora por todo o empenho que tem tido aí na sua profissão, como pessoal também. Quero agradecer também, deixar meus agradecimentos a Rafael Torres, responsável aqui pela manutenção e organização do estúdio. Um agradecimento especial também à SES UNITA por me proporcionar, enquanto estudante de Direito, compartilhar informações, aprender cada vez mais. Muito obrigada.